Ele não é um completo estranho, mas tem caminhado para virar uma espécie de parente distante. Aparece vez ou outra, a gente sabe quem é, mas não tá muito por dentro do que tem acontecido na vida dele. O telefone fixo permanece importante para várias finalidades. Só que é difícil encontrar situações em que já não exista um concorrente mais interessante, móvel e menos custoso, especialmente no contexto doméstico e de caráter pessoal. Lá atrás, ele chegou a fazer parte do patrimônio das famílias. Foi tratado como investimento. Hoje, pode ser achado tanto em seções de itens para comunicação como nas de decoração para casa. A gente sabe que o telefone fixo tem perdido prestígio, e hoje os números vão ajudar a dimensionar isso. Eu sou o Bruno Moreira e esse é o segundo episódio do Além da Capa. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Na região do Polo Têxtil, o número de acessos individuais de telefonia fixa caiu 25% nos últimos 4 anos. Atualmente, são 221 mil na soma das 5 cidades. Nesse mesmo período, os acessos de banda larga cresceram 37%, chegando a 272 mil. Os números são da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Essa apuração é da repórter Marina Zanacchi, que assina a reportagem sobre o assunto na edição do Liberal deste domingo, 27 de outubro. Junto com a gente nesse papo, o editor de opinião e esportes, Reginaldo Gonçalves, decano da redação aqui do Liberal e que já precisou do telefone fixo, certamente mais do que eu e a Marina juntos. Olá, Marina, tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, Reginaldo, e aí? Olá, Bruno, tudo ótimo? Tudo bem. Marina, a gente quer entender um pouco mais sobre essa reportagem que você traz na edição desse domingo do Liberal, porque eu acho que é comum a percepção de que o número de telefones fixos tem diminuído cada vez mais em casas, em comércios, sendo substituído por outras formas de contato, mas os números dão uma proporção mais qualificada de como interpretar esse movimento de troca de meios de comunicação, de formas de conversar com as outras pessoas. E isso você esmiuçou nessa reportagem, né? Isso. Levantei alguns números junto ao site aí da Anatel referentes a linhas de acessos individuais. Né? O que é isso? São telefones nos quais tem um acesso único. É diferente, por exemplo, de uma empresa que tem PABX e várias linhas aí conectadas, né? Então, esses números que a gente trouxe se referem a esse tipo de linha, né? Linha individual. De 2015 até agora, houve uma diminuição aqui na região de 25% no número de linhas individuais. Nesse mesmo período, os acessos de banda larga aumentaram cerca de 30%. E aqui na redação, por exemplo, o telefone fixo tem um papel muito importante ainda para a gente conversar com fontes, receber contato de leitores, de ouvintes das rádios. Mas o WhatsApp, o e-mail, o contato por redes sociais está muito presente. Houve um momento em que não era exatamente assim, não é, Reginaldo? O telefone fixo, principalmente dos anos 90 até a década passada, eu acho que a gente pode dizer que ele reinava sozinho como uma forma de acesso primordial para a gente se conversar, né? Até mesmo um repórter na rua tendo que dar um retorno aqui para a redação ou uma entrevista dependia quase que exclusivamente do telefone fixo, não é? Tanto é verdade que quando hoje, muitas vezes, a gente conversa sobre qualquer assunto, e eu que sou mais velho, né, mais idoso, como vocês dizem, quando a gente usa aquela expressão assim, não caiu a ficha, muita gente fala, o que é isso, né? Porque era uma expressão que a gente usava, né, quando não caiu a ficha, quando você ligava no orelhão e você usava a ficha. Depois da ficha veio o cartão telefônico. Então daí que vem a expressão não caiu a ficha. Então essa questão do telefone fixo é aquela história, é a única arma que a gente tinha, né? O repórter saía na rua, se ele ia num órgão público, numa prefeitura, numa câmara, numa coletiva, ou até mesmo na casa de uma pessoa no comércio, tudo bem, ele tinha um contato, mas muitas vezes ele estava na rua, num evento, numa situação de greve, num acidente, aí não tinha como fazer esse contato com a redação, aí tem que procurar o orelhão, ligar, e aquela história, né, você tentava fazer um pré-agendamento, né, eu vou estar aí tal horário para dar o retorno pro editor, aí também era um sacrifício para você marcar foto pro fotógrafo passar naquele determinado horário, realmente era tudo mais difícil. E sem falar que também era um sufoco antes dos anos 80 você conseguir linha, você pegava o telefone, tinha que esperar
dar o tum para você conseguir a linha. Quando você ligava, dava ocupado. Sobre essa mudança de hábito, você conversou com uma personagem, inclusive, Marina, que contou que a família vendeu um carro para comprar uma linha telefônica no começo dos anos 90, não é? Isso foi o que chamou bastante atenção nas entrevistas, foi o quanto mudou a própria importância, né, e o próprio preço que se dava aí às linhas telefônicas, né? Antigamente era como se fosse um investimento, as pessoas vendiam carro, no caso da família dessa pessoa que eu conversei, eles venderam uma Brasília lá na década de 90 para conseguir comprar uma linha de telefone, de tão caro que era, né, naquele momento. Tinha gente que eu sei que, sei lá, fazia rescisão da empresa e ia lá e usava esse dinheiro para conseguir pagar à vista. E era realmente um investimento. Tinha gente, por exemplo, se eu não tinha na minha casa, eu vou na minha vizinha e ela acaba, sei lá, pedindo para eu pagar uma parte, assim, alugando mesmo o telefone de certa forma. A Marina está falando sobre a autônoma Márcia Tomiyama, de 40 anos. Se lá atrás a família vendeu um carro para comprar uma linha de telefone, hoje ela prefere usar o WhatsApp para se comunicar. E foi por meio dele que ela contou pra gente essa experiência. Oi, Bruno. Vamos lá. Eu vou te contar a minha experiência com telefonia fixa. Faz 5 anos e 10 meses, quase 6 anos, que eu e minha família nos mudamos para a Americana e não instalamos telefone fixo em casa. A gente só utiliza celular. Os meus familiares moram longe, em outros estados. O meu marido está trabalhando fora do país e a gente só utiliza o WhatsApp, ligações pelo WhatsApp ou ligações pelo celular mesmo. Porque todos nós temos a mesma operadora, então dá para ter um pacote legal, né, para realizar a comunicação. Eu tenho um detalhe legal da minha família para contar. Eu era criança ainda, eu acho que foi por volta de 1985. O meu pai trocou, na época o carro popular dele era, eu acho que uma Brasília amarela, por uma linha fixa, olha para você ver. Porque na época os telefones fixos eram caros, as pessoas compravam para alugar. Então ele trocou o seu carro da época por um telefone fixo. Os meus avós moravam em Minas, a minha mãe precisava se comunicar com eles, então o telefone fazia muita falta. O Reginaldo Gonçalves também traz uma história nesse sentido dentro da nossa conversa. Um amigo meu vendeu uma linha telefônica porque ele estava desempregado no final dos anos 80, 90, trabalhava com transporte escolar. Ele vendeu o telefone e conseguiu comprar uma van escolar e com isso ele fazia esse trabalho. E era muito difícil também. Hoje isso já não existe mais, né? As pessoas fica até difícil entender, mas antes as regiões, ainda hoje, uma outra região, ela é marcada com um número. Então quando você ligava no 3469, você sabia que é a região do Antônio Zanaga. 3466, óbvio que era Nova Odessa. Aqui Americana era 3461 e 3462. Aí começou lá, quando surgiu 3406, aí tinha 3468 na região do Boa Vista. Também tem um detalhe, em muitas regiões da cidade, você não conseguia um telefone com facilidade por mais dinheiro que você tivesse. Você tinha que depender do chamado plano de expansão da Telesp, que depois se transformou em Telefônica. Então um exemplo, você morava aqui na Santa Catarina, né, região do Liberal, eu vou mudar para Vila Bertini, mas de repente você ia numa região que não tinha a linha telefônica pré-estabelecida, não tinha disponível, às vezes você conseguia comprar de um terceiro, mas como a Marina falou, o preço era muito caro, que valeria um preço de um carro, aí você tem que fazer a inscrição na Telesp e esperar o plano de expansão. E sobre o comportamento, Marina, ele foi sendo substituído pelo WhatsApp hoje em dia, pode-se dizer como o principal vilão do telefone fixo ou o maior concorrente para fazer com que famílias cheguem até mesmo a optar por não ter mais o telefone fixo em casa, dado o meio que é facilitado pelo WhatsApp. Isso, a presença do celular, ele mudou completamente, né? A forma como as pessoas se comunicam e chama atenção essa junção aí da facilidade da internet
nos aparelhos móveis, né? Então, a presença do WhatsApp foi fundamental aí. Todo mundo com quem eu conversei e que dispensa hoje o telefone fixo, fala justamente no WhatsApp, no celular e principalmente no WhatsApp, que resolve aí essa demanda. A gente já ouviu a Márcia Tomiyama, autônoma que mora em Americana, justamente sobre a preferência pelo WhatsApp. Quem também tem uma história nesse sentido é a maquiadora Thaís de Oliveira Macedo, de 25 anos. Algumas semanas atrás, ela cancelou o telefone fixo da oficina mecânica do pai dela em Nova Odessa. Quando eu era pequena ainda, meu pai montou uma oficina mecânica e tudo mais, daí precisava de uma linha telefônica, né? Ele e minha avó juntaram um dinheiro que eles tinham, que agora eu não vou me lembrar quanto foi, porque eu era pequena mesmo, então não me lembro. Eles compraram 2 linhas telefônicas, uma lá pra oficina e uma pra deixar aqui em casa. E daí o tempo passou e tudo mais, e agora eu trabalho com meu pai lá na oficina, no escritório e tal. E daí a gente precisou de internet, fomos lá, contratamos um pacote de internet também. E daí a gente chegou à conclusão que não estávamos mais usando aquela linha telefônica. Consequentemente, com o número de celular, os clientes também utilizam só o celular para falar com a gente, com a facilidade do WhatsApp e tudo mais. A gente usa mais o celular mesmo. Então era um pacote grande, não é muito barato. Então, a gente tá pagando o plano de celular, mais o plano de internet, mais o plano da linha telefônica, então pra gente não compensava. O daqui de casa, a gente manteve porque eu moro com a minha avó. Minha avó não é muito ligada à tecnologia, né? Então, a única coisa que ela sabe usar mesmo é a linha telefônica. Então, para facilitar ela a se comunicar com a gente manteve a linha telefônica aqui em casa. Mas na oficina, a gente acabou optando por não ter mais. Pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. Nenhum de morte natural. Enquanto a gente dorme, eles são covardemente espancados, violentados, assaltados, vítimas da brutalidade e da ignorância de quem não sabe que um dia poderá precisar deles. Onde tem um orelhão, hein? Cadê o orelhão? Você sabe onde é que tem um orelhão? Acabou de morrer. 20 por dia, 600 por mês, mais de 7 mil por ano. A cidade enlutada exige que isso tenha um... E agora sobre os orelhões, eu fiquei curioso também, Marina, sobre números, né? A gente conversou até mesmo antes da conclusão dessa reportagem. Eu perguntei, né? E orelhão, você foi atrás, tem uma ideia, né? Tem um mapa, mesmo que em números, não em pontos específicos, né? Pra gente identificar num GPS, num aplicativo de localização, mas números você conseguiu identificar de quantos estão ativos ainda para ter uma ideia do volume de orelhões aqui na região do Paulo Têxtil, não é? Isso, são cerca de 800 orelhões ativos atualmente. E a tendência é que diminua ainda mais, né? Com a aprovação aí do novo marco regulatório das telecomunicações que o presidente Jair Bolsonaro aprovou no começo do mês, a principal diferença é que as empresas que são hoje concessionárias do serviço, aqui no estado de São Paulo é a Telefônica Vivo, elas vão poder migrar desse serviço de concessão, no qual elas têm algumas obrigações que assumiram lá na época da concessão, para um outro tipo de sistema, de autorização. Por meio disso, ela vai ser... o que vai mudar na prática aí para as pessoas? Elas vão poder abrir mão de algumas obrigações que foram assumidas, como, por exemplo, manter muitos orelhões nas ruas e investir em outras áreas que hoje fazem até mais sentido da forma como a comunicação está configurada, como, por exemplo, acessos de banda larga. Então, ainda não está em prática, ainda vai passar por regulações, né, por consultas públicas. A Anatel me estimou aí cerca de 1 ano até, de fato, poder ocorrer essa mudança, mas esse primeiro passo aí já foi tomado. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu posso falar com o seu Dailton? Pode falar ele mesmo. O seu Dailton, é Bruno quem está falando aqui. Eu trabalho no Liberal.
A Marina me passou seu telefone, ela conversou com o senhor pessoalmente uns dias atrás aí na barbearia, o senhor tá lembrado? Isso, é. Por mais que tenha caído em desuso, o orelhão ainda é simbólico para muita gente. O barbeiro Dailton José Fogaça, de 73 anos, tinha o telefone público como uma extensão do seu estabelecimento, na Vila Sequino, em Americana. Só que anos atrás, ele precisou deixar essa opção de lado. Ainda assim, avesso ao celular, manteve um telefone fixo como meio de contato com as outras pessoas, seja em casa ou no trabalho. Uns tempos atrás tinha orelhão aqui. Eu usei tempo orelhão aqui. E foi, calhou um dia, a pessoa falou para mim, pode comprar um telefone que nós vamos tirar todo o telefone da rua. Pode comprar para o senhor. Então, passaram uns 15, 20 dias, eu comprei o meu, que eu estou conversando com você agora. Comprei ele. E ficou tempo o telefone desligado. Desligaram o telefone da rua. Ele ficou tempo desligado aí. Ia lá, o pessoal passava aí, o telefone não está tocando, você não está mais, vão tirar. E não tiraram, então ele estava aí. Agora, há pouco tempo atrás, veio uma moça aqui perto e alugou um salão aqui. E ela montou um depósito de vinho aqui. Aí ela falou que ia tirar o telefone daqui. Peguei e não falei nada, porque está na rua, faça o que ela quiser fazer, não tem nada com isso. Aí ela tirou, ela mandou tirar, tiraram. Não tem mais telefone, está desocupado o lugar. Se não tivessem tirado o orelhão da rua, você estava com ele ainda. Eu estou com o meu aqui agora, né? Se não tivesse tirado, eu não tinha nem comprado esse meu aqui que eu estou conversando com você. Entendi. Mas já que mandou tirar, então para mim não ficar sem com os fregueses aqui, eu comprei esse aqui. E como que funcionava quando te ligavam aí? Se o senhor estivesse atendendo a um cliente, pedia para esperar e corria para atender o telefone? Isso, eu saía aqui da cadeira aqui e ia lá fora atender o telefone. Quando o senhor está na rua para fazer algum outro compromisso e tem que falar com alguém, como não. O senhor faz? Não, eu não falo, não faço nada. Se eu estiver passando perto com algum lugar aí, eu tento, eu tenho cartão na carteira, né? Então eu tento, mas nunca conversei com mais ninguém. Eu tenho telefone em casa e tenho aqui no salão. E o curioso é que, apesar de 257 orelhões estarem ainda em Americana, é o número exato que foi informado a você, não é, Marina? Uhum. Eu tenho a impressão, andando aqui pelas ruas e avenidas, que é algo que sumiu da paisagem, né? Eu nem me atento mais, seria como uma surpresa hoje em dia cruzar com um orelhão, ainda que exista esse número apontado pela Vivo aqui nas vias da região do Paulo Têxtil, esse número que eu mencionei especificamente em Americana. É como se ele tivesse oculto, dado o desuso dele, né, para quem está acostumado a recorrer ao celular ou mesmo ao telefone fixo dentro de casa para se comunicar e fazer qualquer outro tipo de contato. Né? Isso porque também, um detalhe curioso, no final dos anos 80 e início dos anos 90, não existia o sistema de privatização, né? Hoje você tem N empresas, né, telefonia celular e até mesmo N opções de telefonia fixa. Mas naquela época você só tinha a telefônica, quer dizer, a telefônica depois ainda foi da privatização. Antes era a Telesp, né, que era Telecomunicações do Estado de São Paulo, e era muito cara a manutenção de uma linha, porque todo mundo tinha que pagar uma taxa mensal, que era uma taxa de assinatura. Você sabe o que significa pulso? Olha, o pulso não é só do pulso do braço. É uma expressão que eu costumava ouvir quando passou a ter a internet de escada, né? O pulso, não, o pulso, em casa, eu não me recordo aqui com relação ao tempo, mas me parece que cada 1 minuto você pagava um pulso, entendeu? Então a ligação era muito rápida e você tem que falar coisa rápida. Falar, ô Marina, a gente tá saindo aqui do jornal, vê se você passa aqui até as 3h30, tá bom? Então, tchau. Porque se você ficasse muito tempo no telefone, a cada 1 minuto você pagava um pulso, fora assinatura. Então, quer dizer, era um negócio meio caro, vamos dizer assim, sei lá, você pagava R$80 de assinatura
aí você tinha direito a, sei lá, 40 pulsos, que era 40 minutos, a partir daí você pagava um extra. Sem falar que o valor do interurbano era algo exorbitante. Se você ligasse, nós não tínhamos aqui na época o 19, você ligava para Campinas, até para Santa Bárbara, aqui perto, Nova Odessa, Sumaré, você pagava interurbano. O telefone, é verdade, o telefone, o local era só aqui Americana. Se você tivesse alguém que morasse aqui na região que a gente fala de divisa e ligasse para alguém, você pagava como interurbano. E aí, quer dizer, quanto mais longe a cidade é mais caro. Então, uma ligação para São Paulo era muito caro, uma ligação para São José do Rio Preto era muito mais caro, uma ligação para Presidente Prudente. Uma internacional. Então quando a pessoa tinha, as pessoas, né, tem parentes, tinha que ligar e falar, tia, tá boa, não sei o que tem, tá bom, tá, o aniversário, parabéns, tá, tchau. Tem que ser assim, né? Não tem que dar recado, porque senão... exatamente. E o que era chique era as pessoas terem secretária eletrônica. Nossa. Eu não sei se você abordou isso na matéria. As pessoas às vezes pegavam locutores, pessoas que tinham voz boa para gravar. Você ligou para a casa do Bruno Moreira. No momento não posso atender. Após o sinal, deixe seu recado. E era caro, você tinha que comprar um equipamento que instalava a secretária eletrônica. Que tempo, hein, gente? Parece que foi na Idade da Pedra, mas está aí há menos de 30 anos, né? Como era difícil conversar, né? Mas é algo tão de hábito a relação com os meios que nos são oferecidos que, tendo como exemplo aqui o próprio Liberal, há quem ainda te envie mensagem ou artigos por carta para publicação aqui na seção de opinião. Sim. A questão as pessoas mais idosas, que são assinantes há mais tempo, ainda têm essa técnica. Para você ver, né, como hoje a gente brinca, o pessoal reclama de barriga cheia, né? Hoje você tem computador, você tem WhatsApp, você tem celular, você tem internet. Na minha época tinha telefone fixo e máquina de escrever. Tava muito bom já. Tava muito bom, né? Marina, obrigado pelo papo. Até mais. Valeu, Reginaldo. Até mais. Qualquer coisa você me liga, tá? Tá bom. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Você tem alguma história curiosa sobre a relação com o telefone fixo? Se identificou com alguma das que a gente contou aqui? Você pode compartilhar isso conosco pelo WhatsApp ou nos comentários do episódio para que a gente repercuta no programa da semana que vem. O nosso número é 19 99271 2364. Esse foi o Além da Capa, podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente no feed do aplicativo que você usa para não perder nenhum episódio. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio, assim como o nosso número de WhatsApp. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira, e segunda que vem tem mais. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.